Fala galera, sejam todos muito bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade neste episódio ao episódio anterior, onde nós preparamos aí o nosso lab para trabalhar com Docker. E nesta aula em questão, nós iremos explorar aí alguns recursos, alguns comandos que o Docker nos disponibiliza. Bom, partindo do ponto onde nós paramos na aula anterior, eu já estou aqui conectado com a minha instância SSH Docker Lab, que nós criamos lá na AWS. Já testamos alguns comandos, inclusive o Docker Images e o Docker Container LS, para listar imagens e containers. Não temos nada ainda. Vamos então baixar a nossa primeira imagem. Então eu vou acessar aqui o Docker Hub. E vou buscar por uma imagem. Irei buscar aqui por Tomcat, que é uma imagem que nós vimos em um dos nossos exemplos durante essa série. Bom, essa é a página oficial da imagem Tomcat, é uma imagem oficial do repositório. Ele vai te trazer uma série de informações de tags, comandos que você pode utilizar, alguns recursos referente à documentação de como utilizar essa imagem. Cada imagem vai ter sua própria descrição, como que ela funciona, suas próprias tags, versões e assim por diante. O que é importante para nós nesse momento é este comandinho aqui, docker pull, e o nome da imagem, no caso, Tomcat. Então eu vou clicar aqui para copiar, retornar aqui ao nosso SSH e vou colar o comando. Paste. E ele vai baixar, então, a imagem Tomcat do Docker Hub. Imagem baixada, se nós executarmos Docker Images, está aqui a nossa imagem Tomcat, beleza? Bom, para criar um container a partir de uma imagem, primeiro a gente precisa ter essa imagem local, que foi o que nós acabamos de fazer, docker pull Tomcat. Iremos executar o comando docker run para criar um container. Neste caso em questão, eu irei passar a porta 8080, que é a porta que o Tomcat utiliza, tá? E passar aqui a imagem que eu preciso, ou melhor, que eu quero utilizar para criar este container. Eu passei a porta 8080 aqui duas vezes porque o Docker trabalha dessa forma. A primeira opção faz referência à porta da máquina host, no caso dessa instância EC2 Docker Lab, e o outro 8080 referente ao container, ao processo, a porta aberta dentro deste processo, dentro do container, tá? Então a gente vai usar aqui "-p 8080". E um comando muito importante, "-d", ele desacopla este comando docker run da seção SSH que nós estamos utilizando. Se você não executar, se você não passar o "-d", a sua instância SSH ela fica presa no log do container. Então você não consegue mais executar nenhum comando. Então é importante passar o "-d", porque ele vai rodar, executar o que ele precisa executar. Ele vai criar aqui o nosso container e ele retorna para o SSH para a gente conseguir digitar novos comandos, por exemplo. Então, se eu passar aqui docker container ls-a, nós já temos aqui o nosso primeiro container, esse aqui é o ID dele, e ele está up a 15 segundos. Tá? Bom, então a gente já consegue, por exemplo, acessar aqui a nossa instância EC2, vou copiar aqui o IP público, poderia ser o DNS também, vou passar aqui a porta 8080. Ele vai me retornar um erro, provavelmente um timeout, ou um timeout não, um connection refused, porque eu não liberei a porta 8080 no firewall da instância EC2. Então a gente precisa vir aqui, vou rolar aqui até Security Groups, clicar aqui no meu Security Group relacionado à minha instância, em balde, e eu só tenho a porta 22 liberada. Então eu vou clicar em Edit, adicionar regra, 8080, pode deixar aqui o default, ou seja, para todo mundo, está exposto na web, e vou salvar. Então se eu recarregar a página, aqui está a página inicial do Tomcat. Então eu estou acessando através deste IP, entrando na minha máquina EC2, tá? Através da porta 8080, que é o que nós fizemos, que foi o que nós fizemos aqui, 8080, e através disso meio que funciona como um proxy
passando para a porta 8080 de dentro do container, tá? Bom, a gente não precisa necessariamente executar o comando docker pull para baixar uma imagem e depois o docker run. Se você executar diretamente o docker run, no caso aqui eu vou passar aqui "-p 80 e usar a imagem do Nginx. E o "-d". Ele vai entender que ele não irá encontrar a imagem localmente, então ele vai fazer o pull dessa imagem e na sequência criar o nosso container. Então se eu executar aqui docker images, nós temos uma nova imagem do Nginx e o docker container ls, o container do Nginx criado, up a 19 segundos. Então vamos retornar aqui a EC2, vou retornar ao grupo de segurança, edit e vou adicionar aqui a porta 80. Vou clicar em salvar e acessar aqui a porta 80 ao invés da 8080. E na 80 nós temos o serviço do Nginx rodando. Bom, existem alguns outros comandos que nós podemos explorar, que são bem interessantes, inclusive, que você provavelmente vai usar, como por exemplo o docker logs. Eu vou passar aqui o container do Nginx, o ID deste container, docker logs. Copy, paste. Ele vai me exibir aqui o log deste container. Eu poderia, por exemplo, passar o "-f como parâmetro e ele vai seguir o log deste container. Então, sempre que houver, por exemplo, uma requisição aqui, ele vai rotacionar e não vai sair deste log, tá? A menos que eu pressione Ctrl C. E tem um outro comando também bem legal para Docker Logs, né, para o Docker Logs, que é o tail. Eu posso passar aqui o número de linhas que eu quero exibir de forma inicial antes dele começar a seguir. Então eu vou passar aqui 3 linhas. Ele vai me trazer 3 linhas de log antes dele começar a fazer o follow, tá? Bom, Docker Logs é isso aí. Um outro comando legal também que a gente pode explorar é o docker exec. A gente precisa passar o parâmetro "-it. Eu vou colar aqui o ID do nosso container, passar o bash ao final. E eu estou agora dentro do meu container. Tá? Se eu der um ls-ltr aqui, ele vai listar todos os diretórios do container. Então eu consigo manipular informações dentro do sistema de arquivo do próprio container. E isso, às vezes, acaba sendo muito útil para algumas necessidades em específico. Então, se eu sair aqui, eu retorno para a minha instância EC2. Bom, alguns outros comandos interessantes. Eu posso executar um docker stop para parar um container. Deixa eu dar um docker container ls-a. Tenho aqui alguns containers listados. O docker stop. E agora, se eu retornar aqui ao docker container ls, o nosso container Nginx está parado. Então, se eu retornar aqui ao browser e recarregar a página, ele para de responder, obviamente. Bom, eu posso inclusive executar um docker start para retornar o container ao estado running. Alguns outros comandos interessantes. O docker rm, eu irei deletar um container. Obviamente eu preciso que este container esteja parado, não esteja no estado running. Se a gente listar aqui os nossos containers, eu só tenho agora o container do Tomcat. Docker rmi, deixa eu executar primeiro o docker images, para listar as imagens, e o docker rmi, ele deleta uma imagem. Eu só consigo deletar uma imagem se ela não estiver atrelada a um container, tá? Então, eu não posso ter um container, seja ele em estado running ou não. Então, eu preciso deletar todos os containers que eu tenho atrelado a essa imagem para depois conseguir deletar uma imagem. Então, docker images, eu não tenho mais a imagem do Nginx, somente a do Tomcat. Bom,
Acho que é isso, acho que deu para entender mais ou menos como é que o Docker funciona, tá? Os principais comandos. Assiste essa aula pausadamente, vai executando junto comigo, fazendo os devidos testes para que você possa aprender de uma forma prática. Bom, valeu e até o próximo episódio.